Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para você sobre a parte emocional, né? Que hoje em dia somos muito afetados pela, pela nossa correria do dia a dia, né? Então, é um atropelo só. Então a gente vive na correria, né? Que muitos de nós às vezes não tem tempo nem para respirar direito. E o emocional vai sendo às vezes nem percebido. A gente começa a ter a percepção disso quando a gente está, vamos dizer, bem abalado emocionalmente, né? A gente começa a dar importância. Mas bem, o emocional é uma parte muito delicada em nós, está ligado aí aos sentimentos, né? Ao sentir, né? De que às vezes a gente não dá importância, não nem percebe. Aquele que percebe, que consegue ajustar, a entender, vamos dizer, é um equilíbrio maior na vida, né? Aquele que não consegue entender e não entende absolutamente nada disso, às vezes, com um longo de vários anos, acaba sendo afetado emocionalmente, né? Então, mas o que é a emoção, emocionalmente? Essa parte de emoções é que na vida a gente tem coisa boa e ruim, né? Então, uma coisa ruim, às vezes, no sentido que a gente às vezes entra em atrito com alguém, seja em casa, seja em qualquer lugar, essa coisa ruim que entrou em atrito, discordância com alguém ou briga, entrou, por exemplo, entrou num lado emocionalmente afetado. Muitos de nós entram nesse sentido, né? Então, afeto é a emoção. A emoção, na realidade, ele é transferido para dentro de nós, né? A gente sente isso, só que a gente não compreende muitas vezes. Então, vai agregando dentro de nós, através dos sentimentos, que é ligado à mente, e vai acumulando isso ao longo de muitos anos, né? E às vezes a gente sente algo e às vezes não sabe do que se trata. Então é a parte emocional que às vezes talvez tem que ser tratada, né? Então a gente não sabendo tratar, não entendendo da situação, temos que procurar o pessoal da área, né? Tipo psicólogo, psiquiatra, terapeuta, né? E outros profissionais talvez que possam ajudar se realmente a pessoa estiver sentindo essa parte, né, emocionalmente abalada, né? Então, a parte da emoção é fantástico esse sentido, porque sabendo lidar com isso, a gente vive muito melhor, né? Então, a gente tem que cuidar de algumas coisas que dão vamos dizer assim, um impacto nas nossas emoções, né? Por exemplo, assim, às vezes tem pessoas que não gostam por exemplo, ver coisas ruins, como algumas coisas no filme de terror, que às vezes aparece fantasma, aparece coisas ali, às vezes que assusta muito, que deu um susto muito forte, né? Então, principalmente à noite, né? Então isso abala o emocional. Então às vezes notícias muito fortes, por exemplo, de acidentes, né? Então se você vê algumas cenas às vezes que você quase não pode olhar, isso abala o emocional. Então vai dando choque no emocional, vai desequilibrando ao longo prazo, né? Ao longo de muitos anos. Então isso vai acumulando dentro de nós, né? Então o emocional ele vai, vamos dizer assim, sendo desestabilizado, né? Só que no cotidiano da nossa vida a gente às vezes não percebe, né? Só quando realmente às vezes já está com uma situação muito, vamos dizer assim, já avançada, né? Então, a partir do momento que a gente começa a observar isso, começa a evitar alguns tipos de informações, alguns tipos de atrito com algo, evitando informações que nos afetam, notícias e às vezes brigas, coisa nesse sentido,
Então a gente começa a viver melhor, né? Viver mais em paz, como se diz. Então a gente começa a cuidar do nosso emocional. O nosso emocional, ele vai sendo abalado ou não, conforme a gente age, né? Conforme a gente se manifesta perante aquilo que a gente está vendo, está, vamos dizer, vivenciando, né? Então, o emocional é uma parte que tem muita relação no sentir, né? Com o nosso corpo, a nossa mente. Então, é muito importante estar bem antenado com isso. Mas o que eu faço para entender um pouco mais disso? Então, tem várias explicações nesse sentido, né, que pode nos ajudar, né? Então, o que eu posso dizer para você no momento é, primeiramente, você fazer autoanálise de você mesmo, né? Olhar para dentro de você. Como é que foi esse dia? Como é que foi essa semana? Você teve algo que aconteceu que abalou emocionalmente você, que deu um choque, que você ficou muito abalado? Então, o primeiro passo é esse, né? Então, se você ficou muito abalado por aquela coisa, então tem que evitar aquela coisa, diminuir o impacto a próxima vez, né? Então, com isso, você vai ficando, vamos dizer assim, um pouco mais resistente, né? Então, sobre aquilo. Então, se você não consegue entender ainda, tem que evitar certas situações. Por exemplo, ver imagens, às vezes, de acidentes, ou imagens que às vezes você não gosta muito de ver, mas vai procurar ver, né? Então tem que evitar imagens chocantes, né? Então, atritos chocantes da vida. Então o emocional, ele vai sendo abalado. Então você deve procurar outras explicação na internet, né? E usar essas várias explicações e para compreender um pouco melhor, né, sobre a parte emocional. A parte emocional ela atinge muita coisa dentro de nós. Então dá um desequilíbrio muito grande. Então, às vezes a gente não tem ânimo para fazer algo porque está desanimado. Então é um abalo emocional, né? Então tem várias circunstâncias que podem nos abalar. Então a gente tem que começar a analisar para entender o que se passa dentro de nós emocionalmente. Muito obrigado.